E aí, gente, tudo bom? Hoje eu decidi fazer um estúdio vlog narrado, mas por quê? Porque eu nunca fiz isso, então eu queria testar, ver se fica legal e se vocês gostam também. Então vamos lá. A matéria se chama Trabalho e Questão Social, e nesse dia a gente estava falando sobre a divisão sociossexual do trabalho. Mas o que é isso, né? Esse artigo fala sobre como as mulheres sempre estiveram em situação de desigualdade, e aí, ao longo do texto, vai mostrando as épocas históricas que já era presente essa desigualdade. E essa lição que eu tô passando é o resumo que eu fiz desse texto que a professora passou. Ele começa falando de algumas épocas, e a primeira época que é falada é a Antiguidade. E nela foi as primeiras constatações que teve realmente uma desigualdade no trabalho, na força de trabalho feminina e masculina. Nessa época, para começar tudo, as mulheres elas não eram nem consideradas cidadãs. Então, mesmo elas não sendo consideradas cidadãs, elas já tinham o seu meio que papel na sociedade, que era cuidar da casa, né, cuidar dos domésticos, cuidar das crianças, do marido, mas a mulher também era só vista como uma forma de reprodução. Então, independente se a mulher era livre ou era escrava, o local de trabalho dela era exclusivamente doméstico. Em uma parte do texto é citado Marx e Engels. Eu não sei se eu estou falando certo, mas enfim, o nome está aí na tela. E o que eles falaram? Eles falaram que a desigualdade ela começa na família, ou seja, no patriarcado. Mas por quê? Porque as mulheres, elas eram a primeira forma de propriedade privada, ou seja, as mulheres e os filhos eram os escravos do marido, só que a mulher desde já era visto não como um ser humano em si, mas sim como uma propriedade. Já na época da Idade Média era assim, era dividido entre as mulheres solteiras, as mães e as de meia idade. Ou seja, as solteiras elas eram apenas para lavar e tecer. As mães eram para cuidar das crianças pequenas e as de meia idade era para cuidar dos adolescentes e da parte da cozinha. Porém, as mulheres dos camponeses e dos servos também, elas trabalhavam sempre mais. Elas trabalhavam tanto na cozinha, né, no ambiente doméstico, quanto na agricultura. Passando para a Idade Moderna, as mulheres, elas vendiam produtos no comércio, mas elas também tinham atividades temporárias, como lavadeiras ou então amas de leite, essas coisas. E elas tinham também uma pequena participação na área industrial. Depois, com o início da Revolução Industrial, teve a migração do campo para a cidade, então houve o surgimento do proletariado feminino. Mesmo com isso surgindo, ainda tinha muito preconceito com a força de trabalho feminina. Então, essas mulheres que sofriam esses preconceitos, elas iam trabalhar em casas de família da classe da burguesia. A Revolução Industrial foi se desenvolvendo e aí as trabalhadoras, para serem assalariadas, elas só seriam assalariadas se elas abandonassem as atividades domésticas, o que era muito difícil. E aí, nós chegamos na época histórica atual, que é uma sociedade capitalista. Como funciona? As mulheres, elas têm o seu espaço no mercado de trabalho, elas conquistaram, elas podem trabalhar, mas ainda assim o trabalho doméstico fica de responsabilidade da mulher. Então, independente de ela trabalhar ou não, as tarefas domésticas são por conta dela. E o Engels diz que a igualdade entre os homens e as mulheres elas só vão surgir quando tiver leis que garantem os direitos da mulher. Agora vem dois conceitos muito importantes, que é o papel de pai e mãe, que eu vou falar mais pra frente, e também na parte de salários. O que acontece? Quando uma mulher trabalhava, o salário dela era considerado de provedora complementar, ou seja, o salário que ela ganhava era para complementar a renda e não como uma provedora, ou seja, uma chefe de família. Aqui tem o papel de sustentar mesmo a casa. E para ela ter um salário considerado só de provedora, de chefe de família,
era muito difícil, porque isso só acontecia se o homem não tivesse capaz de sustentar a família dele. E agora vem uma das partes que eu acho mais importante, que é sobre o papel de pai e mãe. Então, é assim, quando a mulher ela fala que ela exerce o papel de pai e mãe, ela tá legitimando indiretamente essa desigualdade, que há uma desigualdade entre o homem e a mulher. Porque quando ela fala isso, ela só confirma que cada um tem o seu papel específico, sabe? Que a mãe, ela tem as tarefas domésticas e o pai a parte do sustento familiar. Então, esse conjunto de coisas, esses processos históricos, eles só mostram que é comprovado cientificamente e historicamente que sempre existiu uma desigualdade entre o homem e a mulher. Então, essa desigualdade ela é considerada um fenômeno histórico e social, porque ela se transforma e também se reestrutura com o passar do tempo. A partir dos anos de 1970, houve uma maior participação na luta, na luta de classe, na participação política, na participação sindical também. Então, era um enfrentamento desse discurso patriarcal que existe na nossa sociedade, né? E é também uma luta de direitos no trabalho, não só no trabalho, mas principalmente no trabalho. E se começar apenas dividindo as tarefas domésticas, já é um jeito de quebrar esse conceito de que as tarefas domésticas são só o papel da mulher, sabe? E não é assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!